Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair os outros com facilidade, enquanto outras ficam tentando sem sucesso? Existe uma razão psicológica por trás disso. E não se trata de sorte ou destino. Algumas atitudes e comportamentos, quando aplicados da maneira certa, podem aumentar exponencialmente sua atração por alguém. O melhor de tudo é que esses truques realmente funcionam. O que você talvez não saiba é que a atração não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você faz. Pequenos gestos, mudanças na postura e até o tom de voz podem gerar um impacto muito maior do que você imagina. E a boa notícia é que você pode usar isso a seu favor, de forma genuína e sem manipulação. Mas o que realmente define alguém como atraente não é apenas a aparência, mas como você faz a outra pessoa se sentir quando está perto de você. Psicologicamente, nós somos atraídos por quem nos faz sentir bem, seguros e compreendidos. Agora, imagine se você pudesse fazer isso de maneira intencional, usando as estratégias certas. Nos próximos minutos, vou te revelar 7 truques psicológicos comprovados que aumentam suas chances de atrair alguém de forma verdadeira e eficaz. E o melhor, você não vai precisar mudar quem você é, só aprenderá como se apresentar da melhor maneira possível. Vamos descobrir juntos esses segredos que, se usados da forma certa, podem transformar sua vida amorosa. Esses truques são simples, mas poderosos. Muitos deles são inconscientes para as pessoas, mas quando você os aplica de maneira sutil, você começa a perceber o impacto positivo que pode gerar. Está pronto para se tornar a pessoa mais atraente e interessante para quem você deseja? Vamos começar. Quando falamos de atração, a maioria das pessoas pensa automaticamente na aparência física, mas o que realmente chama a atenção de alguém é a energia que você transmite. A atração é um jogo psicológico, onde gestos e atitudes sutis têm um peso muito maior do que você imagina. E o melhor, você pode aprender a usar esses truques a seu favor. Muitas vezes, a atração acontece de forma inconsciente, sem que percebamos. Por exemplo, o jeito como você olha nos olhos de alguém, como ajusta sua postura ou como sua voz soa. Essas pequenas coisas dizem mais do que 1000 palavras e podem influenciar a forma como alguém vê você, muito mais do que você imagina. O primeiro truque é simples, mas poderoso. A técnica da espelhamento. Quando você começa a imitar discretamente a postura, os gestos ou o tom de voz da pessoa de quem você gosta, ela começa a se sentir mais confortável com você. Isso acontece porque, no fundo, ela percebe que vocês têm algo em comum. É um truque psicológico que cria uma sensação de conexão instantânea. Outro truque que funciona bem é a regra do mistério. Não revele tudo sobre você logo de cara. Manter uma certa dose de mistério cria uma aura de curiosidade. Isso aumenta o interesse da pessoa, pois ela quer descobrir mais sobre você. A mente humana tende a ser atraída pelo que é desconhecido. Então, não tenha medo de manter algo em segredo. Mas não se engane. Esses truques não são sobre manipulação, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, despertando o interesse de maneira genuína. Quando você aplica esses comportamentos de forma natural, a pessoa de quem você gosta começa a ver você de uma maneira diferente, como alguém interessante e intrigante. Imagine um homem chamado Rafael, que sempre teve dificuldades para atrair mulheres. Ele era o tipo de pessoa reservada, sempre um pouco tímido e achava que não tinha o charme que muitos outros pareciam ter. Mas tudo começou a mudar quando ele aplicou o primeiro truque psicológico, o espelhamento. Certo dia, ele estava em uma festa e percebeu que a mulher de quem gostava parecia relaxada e conversava com todos à sua volta. Rafael, sem hesitar, começou a espelhar discretamente seus gestos, a postura, o tom de voz, até o modo como ela gesticulava enquanto falava. Para sua surpresa, ela começou a se abrir mais, sorrir mais
e parecer mais à vontade com ele. Foi então que Rafael percebeu que a conexão que estava começando a surgir não era por acaso. Ele não estava fazendo nada além de ser ele mesmo, mas estava se permitindo adaptar sua energia à dela. Ao espelhar seus movimentos, ele gerava uma sensação subconsciente de proximidade e conforto, e isso fez toda a diferença. A atração que começou a crescer entre eles foi natural. Rafael não estava tentando se forçar a ser alguém que não era. Ele simplesmente usou um truque psicológico para criar uma sensação de intimidade sem palavras. Ele entendeu que a atração não se baseia em grandes gestos, mas em pequenas ações que criam uma harmonia entre duas pessoas. Esse truque de espelhamento foi apenas o começo. Logo, Rafael percebeu que, ao aplicar mais truques psicológicos em situações sociais, ele se sentia mais seguro e confiável. Ele passou a perceber que atrair alguém não tinha a ver com jogar um jogo, mas sim com conectar-se de maneira genuína, de forma sutil e eficaz. Com o tempo, Rafael começou a entender algo ainda mais poderoso. A atração verdadeira não depende de esforço constante. Ele percebeu que muitas vezes a melhor estratégia era não se esforçar demais. Esse foi o segundo truque psicológico crucial. Quando ele começou a aplicar a regra do mistério, a dinâmica entre ele e a mulher de quem gostava mudou completamente. Ele se deu conta de que, ao revelar um pouco de si a cada conversa, sem se apressar para contar toda a sua história de uma vez, ela ficava ainda mais interessada. Ele não era um livro aberto. Havia algo nele que ela ainda não havia descoberto completamente. Esse mistério, sem ser forçado, criou uma tensão natural que fez com que ela quisesse saber mais. Com isso, Rafael começou a entender a psicologia por trás do mistério. A mente humana é naturalmente atraída pelo desconhecido. Quanto mais você se apresenta de forma intrigante, sem entregar tudo sobre si logo de cara, mais a outra pessoa sente a necessidade de resolver o enigma. Isso cria uma curiosidade constante e a atração cresce sem que ele precise fazer um esforço extra. Essa mudança de comportamento foi o que Rafael não tinha noção de que poderia acontecer. Ao invés de se preocupar em ser perfeito ou em agradar a todo custo, ele se concentrou em se tornar alguém interessante e autêntico. Ele se afastou da ideia de se forçar a agradar e passou a ser alguém que sabia equilibrar a proximidade e o mistério. Com o tempo, a mulher começou a olhar para ele de maneira diferente. Ela não estava mais apenas interessada nas coisas que ele dizia, mas no que ele não dizia. Esse truque psicológico, quando aplicado com sutileza, transformou a relação deles, permitindo que a atração crescesse de forma genuína e natural. À medida que a conexão de Rafael com a mulher de quem ele gostava se aprofundava, ele percebeu que, em certos momentos, ela começava a fazer algo inesperado. Ela começava a se afastar, não fisicamente, mas emocionalmente. Era como se, após momentos de intensa aproximação, ela subitamente se tornasse mais reservada e menos acessível. Isso confundia Rafael, mas ele logo entendeu o que estava acontecendo. Esse comportamento, que ele inicialmente achou desconcertante, era uma provocação emocional. Ela estava testando o quanto ele realmente estava disposto a investir na relação. Ela queria ver se ele seria capaz de lidar com a tensão, de ser paciente e resistente, sem pressioná-la. Era um teste, uma forma de medir a profundidade do envolvimento dele, sem se entregar completamente. Rafael, em vez de se desesperar ou tentar forçar uma reação dela, fez exatamente o oposto. Ele deu espaço. Ele sabia que se fosse muito insistente ou se fizesse promessas precipitadas, ele acabaria se afastando emocionalmente dela. Ele usou o truque psicológico da autossuficiência emocional, deixando claro que sua felicidade não dependia da resposta dela. Isso criou uma dinâmica interessante. Ela começou a sentir sua falta de forma sutil.
Essa provocação emocional se mostrou um movimento estratégico, um reflexo do que ela realmente sentia por ele. Ela queria ver se ele se importava, mas sem se deixar manipular. E ao demonstrar que ele não estava tentando apressar as coisas, Rafael a fez se sentir mais atraída, pois ele não estava tão disponível a ponto de perder sua própria identidade. Por fim, o que parecia um jogo de resistência emocional foi, na verdade, uma oportunidade para ambos se aproximarem de uma maneira mais autêntica. Rafael aprendeu que, ao não ceder à pressão emocional, ele estava demonstrando confiança e autocontrole, duas qualidades extremamente atraentes para ela. A provocação emocional, quando bem administrada, não é um obstáculo, mas um convite ao aprofundamento da relação. Ao longo de sua jornada, Rafael aprendeu que os truques psicológicos não se tratam de manipulação, mas de criar uma conexão verdadeira e genuína. Ele não precisava forçar a atração, mas sim usar os princípios da psicologia para despertar o interesse natural. Cada truque que ele aplicou o aproximou mais da mulher de quem ele gostava, mas ao mesmo tempo também o ajudou a crescer como pessoa. O que ele aprendeu foi simples, mas poderoso. Para atrair alguém, você precisa primeiro se tornar a melhor versão de si mesmo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser autêntico, seguro e capaz de manter sua própria identidade. Ao aplicar os truques psicológicos de maneira sutil, você começa a construir uma base sólida de atração que é genuína e duradoura. Rafael descobriu que a verdadeira atração vem quando você consegue equilibrar a proximidade com o mistério, quando consegue ser vulnerável sem se mostrar fraco e quando consegue se mostrar disponível sem se tornar dependente. Esses são os truques psicológicos que, quando aplicados de maneira inteligente, criam uma química irresistível. Às vezes, a melhor forma de atrair alguém é se afastando um pouco, criando espaço para que a outra pessoa sinta sua falta. Isso não é manipulação, mas sim um reflexo do autocontrole emocional e da confiança que você tem em si mesmo. O segredo está em não forçar a conexão, mas em deixar que ela aconteça de forma natural, sem pressões externas. O verdadeiro segredo do sucesso no amor está em ser você mesmo, mas com a confiança de que você é digno de ser amado. Quando você entende isso, os truques psicológicos se tornam apenas ferramentas para ajudá-lo a mostrar a sua melhor versão. Lembre-se, o poder de atrair alguém está em como você se apresenta para o mundo e, mais importante, como você se vê.